Governo entrega pacote de projetos na área fiscal. Deputados debatem a concessão da BR-163 para a CCR. E ainda, a homenagem aos conselheiros do Tribunal de Contas. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, está começando agora. Olá. Executivo entrega série de projetos na área fiscal e etanol poderá ter redução no ICMS. Gasolina, no entanto, deverá sofrer aumento na alíquota. Para estimular o consumo de etanol em Mato Grosso do Sul, o governo do estado decidiu reduzir a alíquota de ICMS de 25% para 20% sobre o combustível. A medida apresentada aos deputados visa contribuir na redução da emissão de gases do efeito estufa e vem acompanhada de aumento de 5% no valor da gasolina. Vamos dizer que a gente mantenha 13% de consumo de álcool e os 80 e tantos de gasolina. Nós podemos chegar a um incremento, pelo aumento da gasolina, de 120 milhões ano. Mas nós queremos que aumente o consumo de álcool. Então, se aumentar o consumo de álcool num preço mais barato, você vai ter menos ICMS. Vai depender do comportamento do consumidor. Se ele optar por álcool, nós vamos ter menos ICMS, mas nós teremos uma energia limpa e nós estaremos contribuindo para o nosso programa Estado Carbono Neutro. Então, isso não é nenhuma questão de tributo. É você igualar a gasolina, a maioria dos estados brasileiros que cobra 30%, e baixar o álcool, que é estimular uma energia limpa, renovável, e que nós somos produtor. Ônibus intermunicipais também vão ter reduzido o ICMS aplicado sobre as passagens, de 17% para 7%, enquanto as regras do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário, o Fundersul, passam por mudanças. Na pecuária serão criadas faixas alternativas para o transporte de machos e fêmeas, considerando sua idade. Atualizadas alíquotas aplicadas a soja, milho e cana-de-açúcar, além de se autorizar a criação de um fundo complementar privado de sanidade animal e vegetal. Por que precisa ter o fundo privado? Porque às vezes você tem uma emergência e você não consegue, com as regras do setor público, a urgência de uma operação que você precisa indenizar, ou você precisa fazer um abate emergencial, ou você precisa fazer uma contratação para combater um foco, ou na questão sanidade animal ou vegetal, você fica com as amarras do setor público. E aí o fundo privado é para isso. Então, nessa lei do Fundersul, nós estamos destinando que vai poder irrigar financeiramente o fundo privado, que é um pedido, inclusive, do setor produtivo. Criado há 20 anos, o Fundersul tem 25% de sua arrecadação enviada às prefeituras, enquanto o restante entra no planejamento de obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas e rodovias. Nós temos um planejamento para os próximos 3 anos, que nós precisamos pavimentar 800 quilômetros de novas rodovias, construir mais 120 pontes de concreto, manter a manutenção e comprar equipamentos para ajudar as prefeituras do Mato Grosso do Sul a poder atender as estradas municipais. Nós precisamos mais recursos. Então, nós estamos mandando essas alterações de algumas alíquotas do Fundersul, que na nossa projeção pode ter um incremento aí de 100 milhões ano nessas alíquotas que são destinadas ao setor produtivo. Outras propostas entregues pelo Executivo incluem a criação da nota fiscal premiada e um novo refis, que deverá, inclusive, conceder anistia a devedores de até R$ 2.000 em ICMS. Para estimular a emissão de nota fiscal, o governo do estado entregou o projeto de lei que cria a nota fiscal premiada. Assim, o contribuinte que informar seu CPF no ato da compra passa a concorrer a prêmios de R$ 300 mil todos os meses. Os números do sorteio estarão dispostos no próprio comprovante. Os estados que implantaram isso tiveram, principalmente nesse segmento da venda do varejo, um incremento de ICMS, que chegou em alguns estados até 15%. Então, o nota premiada é para isso, protocolamos o projeto. Outras propostas de natureza fiscal compõem o pacote de medidas apresentadas aos deputados, como a remissão e anistia de créditos tributários de ICMS até R$ 2.000, com base em convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS.
Uma nova edição do Refis deve ser realizada para quem procura regularizar o pagamento de tributos estaduais com descontos em multas e juros entre 60% e 95%. Haverá manutenção de alíquotas do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ITCMD, que variam de 3% a 6%, assim como a isenção do mesmo imposto para beneficiados de programas habitacionais e da reforma agrária. Nós estamos dando remissão e anistia a todos os devedores até R$2.000. Quem dever ICMS até R$2.000 vai ter uma remissão dos débitos. Isso chega perto de 10 mil contribuintes. E por que, vocês podem perguntar? É que não vale a pena nem você fazer o trâmite processual para essa cobrança até esse valor. Então é melhor fazer a remissão e anistia desse débito. Junto com isso, nós estamos mandando o pedido à Assembleia que possibilite o Mato Grosso do Sul a isentar o primeiro titular dos títulos da reforma agrária de isentar do ITCD, que é o Imposto de Doação. Por quê? Porque nós vamos ter um grande programa de titularidade das reformas agrárias em todo o Mato Grosso do Sul e no país. O INCRA vai estimular isso. E também dando o mesmo benefício ao cidadão dos programas habitacionais de cunho social, Minha Casa Minha Vida, os programas municipais, os programas estaduais. Todo aquele que só tem um único imóvel, que recebeu o título definitivo, ele está isento do pagamento do imposto de transmissão para estimular a escriturar. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, do PSDB, assegurou que todas as propostas apresentadas pelo governo aos parlamentares vão tramitar normalmente na Casa de Leis. Nós vamos tramitar normal. Recebe o projeto hoje, dá como lido no expediente de hoje e vamos tramitar normal dentro da casa. Não houve nenhum pedido de urgência. Seguem os debates em torno da possibilidade de instauração de uma CPI para investigar a cobrança de energia pela Energisa. A companhia chegou a reunir-se com os deputados para esclarecer métodos de medição nos relógios. Reunião entre deputados e a concessionária de energia elétrica Energisa buscou esclarecer por que as contas de energia estão tão caras em Mato Grosso do Sul. O encontro ocorre depois de movimento de parlamentares que cogitam abrir uma comissão parlamentar de inquérito, ou CPI, sobre o tema. As explicações foram satisfatórias, houve um aumento excessivo do calor, houve uma diminuição dos reservatórios, geração de energia elétrica não é com a Energisa, geração de energia elétrica é em outro setor, faz-se só a distribuição aqui, então tem que ser levado em conta vários aspectos para que a gente possa tomar uma providência. A reclamação é grande, 87% da população do Mato Grosso do Sul quer que abra uma CPI. Mas nós temos que ser prudentes nesse momento para analisar todos os ângulos para que a gente possa abrir uma CPI que tem um fato determinado. E até agora esse fato determinado ainda não foi feito. Vou fazer uma reunião depois com todos os 24 deputados para saber qual é o rumo que nós vamos tomar no sentido do caso das contas de luz do Mato Grosso do Sul. As temperaturas 3 graus mais quentes do que no ano passado são a justificativa da concessionária de energia elétrica para o aumento nas contas de energia percebido pelos clientes. Somente em setembro, a demanda cresceu 41%. O Mato Grosso do Sul tem uma característica de grande amplitude térmica e carga de geração muito forte. Então, nos meses de altas temperaturas, surgem, só para vocês terem um exemplo, surge no Mato Grosso do Sul como se nós tivéssemos um novo município de Dourados. Então, a temperatura tem uma grande influência sobre o consumo das pessoas. Como exemplo, subestações nossas que a gente tinha previsão de ampliar daqui a 48 meses, 36 meses, a gente já está antecipando os investimentos para ampliar essas subestações em virtude da carga, ou seja, do consumo dos nossos clientes. O presidente da concessionária no estado descartou a possibilidade de alterações por parte da empresa no aparelho que mede o consumo de energia elétrica. Porém, se falha for constatada no equipamento, sua revisão é paga pela Energisa. O medidor eletrônico, ele não permite a abertura, ele é um equipamento selado. Então, nenhuma concessionária do país consegue abrir o medidor de energia eletrônico. Segundo, ele é aferido em fábrica pelo Inmetro. Não sei se vocês estão vendo um selinho do Inmetro aqui dentro. E esse selo verde é o selo do Inmetro. Ou seja, esse medidor é um medidor descartável. Deu defeito, ele é triturado e é lixo. Durante a sessão, os deputados Lídio Lopes, Pedro Kemp, Zé Teixeira,
Cabo Almi e Neno Hazuki ressaltaram o tom de cautela sobre eventual abertura de CPI. Isso porque todos aguardam um fato determinante que embase a investigação parlamentar. Campo Grande cedia seminário estadual da Guavira. O evento debate o futuro da cadeia produtiva da fruta, que é considerada símbolo de Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promoveu nesta terça-feira, no Anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o 2º Seminário Estadual da Guavira, uma parceria com a Fiocruz de Mato Grosso do Sul, Semagro, Agraer e o FMS. O evento deste ano traz como tema central a perspectiva para o desenvolvimento da cadeia produtiva da Guavira. Na abertura do seminário, representando a Casa de Leis, o deputado Renato Câmara, do MDB, autor da lei que declara a Guavira como fruto símbolo do Estado, falou da importância do evento. Esse seminário tem uma importância muito valiosa, principalmente porque se discute vários aspectos da construção de um sistema produtivo, de um produto que pode ganhar o mundo, que é a Guavira. Vários produtos já fizeram isso, o cacau, o açaí, e agora nós queremos que aconteça com a Guavira. Nós vamos assinar a Câmara Setorial dos Produtos Nativos, que é um passo muito importante, porque nós vamos discutir dentro da Câmara Setorial de Nativos as cadeias produtivas da Guavira, a cadeia produtiva da bocaiúva, da erva mate, de vários outros produtos genuinamente sul-mato-grossense que podem virar produto e formar a economia, uma economia social muito grande, né? A bioeconomia, como está sendo chamada. Então, a Assembleia Legislativa levando para os deputados essas informações, levando os desafios, nós podemos fortalecer ainda mais essa construção para gerar renda e poder melhorar a vida da nossa população. O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Turini, destacou a necessidade de reconhecer o potencial da Guavira para agregar valor ao produto. Sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, não há desenvolvimento sustentável, não há um Estado competitivo, não há uma nação capaz de distribuir riquezas de formas equilibradas. Então, assim, isso mostra, esse exemplo aqui desse seminário, desse produto, dessa cadeia produtiva da Guavira, mostra o potencial que Mato Grosso do Sul tem como fruto símbolo do nosso estado, que junta a questão dos pequenos produtores, a questão da ciência, a questão da tecnologia, as nossas universidades, para poder fortalecer uma política pública do estado de Mato Grosso do Sul. Então, assim, é de extrema importância essa união de esforços para poder gerar riqueza para os nossos pequenos produtores. Nos últimos anos, os guavirais diminuíram devido à expansão da pecuária, das lavouras e do crescimento populacional. A melhor forma de conservar o fruto é viabilizar o seu cultivo do ponto de vista econômico. O objetivo desse seminário no ambiente acadêmico é estimular estudos técnicos científicos, aproveitando experiências que deram certo em outros estados. O trabalho que nós fizemos lá, ele foi um trabalho de estimular a cadeia produtiva do marolo. Então a gente começou, desde 2008, começou esse trabalho, foi fazer o levantamento da cadeia, foi procurar assim, formas de ajudar os produtores, de incentivar a produção, mesmo o plantio de novas mudas, para estimular essa utilização, né? Sempre pensando no produtor, né? No pequeno produtor, mas também como aquelas pessoas que às vezes produzem, assim, fazem doces, faz licor, trabalha de alguma forma, tem uma renda garantida de alguma forma a partir do marolo. No evento foram montadas barracas com os produtos feitos a partir da guavira, mas o fruto nativo do Cerrado vai além da culinária, como destaca Renata Trentin, pesquisadora e professora do curso de farmácia da UFMS. Nós observamos uma baixa toxicidade, o que é importante também da guavira, sendo um fruto, ou seja,
Tem algumas plantas que têm uma atividade anti-inflamatória, anti-câncer, mas quando você vai ver, ela também é tóxica. Então, grande importância é que ela teve atividades biológicas e que tem uma baixíssima toxicidade, garantindo o uso e o consumo dessa planta. Acompanhamento da execução orçamentária avalia mais uma vez a utilização dos recursos públicos de todos os poderes e órgãos sul-mato-grossenses. A Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa realizou a sua última reunião de 2019 com a apresentação dos relatórios fiscais do segundo quadrimestre dos demais órgãos públicos, como o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Executivo. O presidente da comissão, deputado Gerson Claro, do PP, faz uma avaliação do encontro. O encontro foi satisfatório, na medida em que a gente recebe todos os relatórios de gestão fiscal, cumpre em audiência pública aquilo que é determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os poderes e os órgãos que são autônomos. Como nós já havíamos alertado na última audiência, a gente tem uma preocupação do comprometimento da Receita, principalmente com despesa com pessoal. Nós temos agora toda uma discussão a respeito do teto de gastos, que vem dentro dessa questão dos limites, receita e despesa, alertando que nós temos observado uma questão estática da receita do Estado e dos poderes de maneira geral e com uma crescente demanda de serviços. Então, vários poderes já dentro do limite de alerta, ainda não no limite prudencial, mas chamando a atenção para a questão que nós temos uma receita estática e uma crescente necessidade de mais serviços. Mas é satisfatória porque os órgãos vêm, apresentam seus relatórios e nós podemos fazer uma análise e um acompanhamento prévio daquilo que pode ser o comprometimento de todos os órgãos do Estado. Os dados apresentados pelo Executivo Estadual, por exemplo, refletem com maior precisão o quadro econômico do Estado, que no segundo quadrimestre deste ano atingiu índices próximos do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que atualmente é de 46,55% da receita corrente líquida. Dentro da apuração ocorrida no segundo quadrimestre de 2019, a receita corrente líquida do Estado, ela comportou-se dentro do montante de 10,9 bilhões. Em razão dessa receita corrente líquida ajustada, nós cumprimos os limites estabelecidos na LRF em relação a gasto com pessoal, atingindo o percentual de 46,55% da receita corrente líquida. Os demais representantes dos poderes que demonstraram os relatórios foram Luiz Divino Mociaro, pelo Tribunal de Justiça, Paulo Roberto Ishikawa, pelo Ministério Público, o Defensor Público Geral, Fábio Rombi, e a chefe de contabilidade do Tribunal de Contas, Márcia Helena. O diretor de administração interna do órgão, que tem como função primordial justamente a avaliação das contas públicas do Estado, avalia a importância de publicização desses números. É uma oportunidade dos poderes e os órgãos disponibilizarem as informações de sua gestão fiscal. Essas informações, que também são disponibilizadas nos portais de transparências, serão posteriormente também analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia também é obrigada a prestar contas de acordo com a LRF. O secretário de Finanças e Orçamento do Legislativo, Jericó Vieira, indica que mesmo com o crescimento de despesas com pessoal inativo e pensionistas, os 250 milhões de reais gastos no período se adequam ao limite legal. Nós estamos, felizmente, conseguindo manter, inclusive nesse segundo quadrimestre, nós melhoramos em relação ao primeiro. Então, baixamos o nosso índice para 1,49, e a despesa total é 1,68. Nós temos uma margem bem grande de vantagem. O limite prudencial é 1,59, nós estamos com 0,10% também de folga, e o próprio limite de alerta, que é 1,51. Então, nós, em todos os limites, a Assembleia está dentro, está cumprindo de maneira satisfatória a Lei de Responsabilidade Fiscal. Conselhos universitários, seja instituições públicas, estaduais, particulares, poderão ser criados. Projeto de lei quer que esses grupos discutam ações de combate às drogas. O
propositor do projeto de lei, deputado Márcio Fernandes, do MDB, prevê que as universidades públicas e particulares realizem durante todo o ano letivo campanhas de prevenção e conscientização sobre drogas ilícitas em todo o campus universitário. Segundo o deputado, os jovens dessa faixa etária são mais vulneráveis a experimentar substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Isso é uma preocupação enorme, né, para toda a sociedade, e nós aqui temos que criar medidas de prevenção, porque nós sabemos que é muito difícil depois que entra de sair. Mas é preciso criar programas, criar meios, mecanismos para que seja prevenido, para que esse jovem não experimente e não participe dessas rodas que a gente ouve falar que são rodas desse caminho errado. Uma das medidas propostas no projeto é a criação de um colegiado que deverá ser composto por representantes discentes, docentes e servidores para discutir, planejar e implementar as atividades de prevenção do uso de drogas. Então nós criamos aqui um projeto de lei que vai formar as universidades públicas estaduais e também as privadas, formar uma comissão com representantes acadêmicos, né, são ligados a universidades, matriculados, para que sejam criados cursos, palestras, que sejam desenvolvidos temas com relação às drogas ilícitas existentes e no cotidiano, no dia a dia, tendo uso dentro dessas universidades. Outro projeto apresentado é de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que determina o atendimento preferencial e emergencial na realização de qualquer exame de diagnóstico da suspeita de câncer em crianças, adolescentes e adultos, na fase jovem, entre 19 a 40 anos. Nós elaboramos esse projeto pensando nisso aí, porque atende a pessoa acima de 40 anos, né? E o jovem não é atendido, é uma dificuldade muito grande. Então, com o diagnóstico já, esse jovem, né, essas crianças serão atendidas, vão ter um atendimento para poder ter a prevenção, né, já contra essa doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas, né? E antigamente não se ouvia falar muito sobre câncer em jovens, em crianças, era muito pouco. Hoje tem aumentado muito, é um grande número. Então nós elaboramos esse projeto pensando nessas pessoas que têm sofrido com essa doença, que tem levado muita gente à morte. Outro projeto apresentado quer utilizar recursos do Fundo de Direitos Difusos na recuperação de áreas atingidas por queimadas em Mato Grosso do Sul. A proposição é de autoria do deputado Evander Vendramini, do PP, e pretende aplicar parcela dos recursos do fundo em áreas degradadas por incêndios de grandes proporções nos biomas do estado. Um fundo que já existe de multa, de taxas cobrada das pessoas que são autuadas, né? Mas não tinha destinação para o combate aos incêndios, que a gente quer que esse fundo também atenda. O parlamentar destacou que o intuito da nova redação é proteger o meio ambiente. Nós estamos vendo no Pantanal uma grande incidência de queimadas e não há mecanismos, né, dentro desse fundo, desses recursos, para que sejam aplicados nessa preservação, nessa recuperação e no combate aos incêndios. É isso que essa lei, com a sua alteração, visa buscar. Concedida em 2014 para a iniciativa privada, a administração da BR-163 para a CCR foi tema de audiência pública, que debateu os resultados da concessão para Mato Grosso do Sul. Os impactos da concessão da BR-163 foram o tema da audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa nesta tarde. O evento foi proposto pelos deputados Barbosinha e Paulo Correia, que preside a Casa de Leis, e contou com a participação de alguns dos prefeitos dos 19 municípios afetados pela situação. Atualmente, apenas 180 dos mais de 800 quilômetros da rodovia se encontram duplicados, o que tem gerado transtornos econômicos de diversas ordens devido à paralisação das obras em trechos que são vitais para o fluxo diário dessas cidades. Essa é a avaliação do deputado Barbosinha, bem como dos secretários de Fazenda de Dourados e Infraestrutura de Campo Grande.
Nós temos os problemas dos distritos e daquelas localidades onde você já tem aí implantados comércios ao longo aí de décadas ou até séculos ao longo desta rodovia. Nós temos o problema dos acessos dentro das vias urbanas, o assunto vinculado à duplicação, porquanto em 5 anos nós teríamos que ter a duplicação de todo o trecho e, conforme a própria CCR, apenas 150 quilômetros estão duplicados. Tudo isso provoca uma grande discussão, uma vez que a tarifa ela encontra sendo cobrada na sua inteireza do consumidor e do cidadão sul-mato-grossense, daqueles que usam a BR-163, cobrando uma solução dos poderes, e a Casa Legislativa é a caixa de ressonância de todos esses problemas. Então, Dourados hoje, na verdade, não espera nada mais do que a infraestrutura para que o município possa ter uma mobilidade pela rodovia, né? Nós temos a cidade que avança do outro lado da rodovia e simplesmente nós temos uma dificuldade enorme, pessoas pedestres, ciclistas, motociclistas, os próprios carros. A estrutura que hoje nós temos, ela não comporta o fluxo que tem e a estrutura que hoje a CCR disponibiliza. Existem projetos de viadutos, de passarelas, entretanto, dentro desse prazo que a CCR tem a concessão, em Dourados em nada ganhou. Ao contrário, teve fechamentos de acessos, prejudicando o comércio, né, constantemente, e isso, o dia a dia ninguém volta. Então, uma empresa que fecha por não ter os seus clientes, ninguém vai repor isso. Então, nós temos uma urgência enorme, né, de que a CCR realmente comece a priorizar alguns investimentos que ela deve fazer por uma questão emergencial, para que realmente dê um retorno urgente e rápido para a população, que é isso que a gente mais discute e mais busca para o município de Dourados. A gente vive um problema bastante sério, porque 30 quilômetros aproximadamente entre a saída de São Paulo e a saída de Cuiabá, que fazem parte dessa concessão, praticamente todo esse trecho já está urbanizado. A cidade já chegou em alguns lugares, já passou para o outro lado do anel. Então o anel é bastante usado para a locomoção das pessoas e é bastante movimentado e é uma pista simples ainda. Deveria ter sido dada uma prioridade em sua duplicação, mas não foi feito isso e agora os investimentos estão parados, ou seja, a gente não tem perspectiva de quando essa duplicação acontecerá. O diretor-presidente da concessionária responsável pelas obras, José Márcio Silveira, apresentou alguns dados para justificar o atraso no cumprimento do contrato. De acordo com ele, desde seu período de vigência já foram contabilizados 1,7 bilhões de reais como saldo negativo, devido à queda acentuada de movimentação dos veículos ao longo de toda a extensão. Ele também avaliou a reunião de forma positiva como mecanismo de sensibilização da classe política para a importância da BR para o Estado. Importante sensibilizar, né, os políticos, os ministérios em Brasília da importância que tem a 163 para o Estado do Mato Grosso do Sul e que a gente encontre a forma de continuar com esses trabalhos. A gente tem tentado com a NTT uma solução para esse problema, mas a gente vê que hoje as agências reguladoras têm um poder limitado de atuação em função de preocupação com os órgãos de controle. É ideal que se abra essa negociação, que se mostre os números, que se comprove o desequilíbrio econômico e financeiro e que se encontre uma solução para a continuidade. No mesmo sentido, o prefeito de Rio Verde ressaltou a necessidade de união dos executivos municipais apresentarem a demanda ao governo federal. O que nós precisamos, gente, é envolvermos os nossos prefeitos. Esse é o momento de todos os prefeitos estar aqui para a gente discutir esse assunto. Outra coisa a nossa bancada federal tem a iniciativa, o nosso governador tem a iniciativa, mas quanto mais o número de pessoas participando, a gente consegue convencer as pessoas. Então nós temos que nos unir e nós fazermos uma visita ao nosso ministro em Brasília, mas não ir 1 ou 2 prefeitos ou só a representatividade. Tem que pegar a nossa bancada, o nosso governador, nossos secretários e os nossos prefeitos e lá sentarmos com o nosso ministro. Eu tenho certeza que é um governo novo, que está procurando acertar as coisas. A gente entende a situação da CCR. E eu não acredito que vai haver recurso, por exemplo, nesse momento, se sair uma nova licitação, alguma empresa
para desembolsar esse valor que é preciso que desembolse. Então, nós preferimos que a CCR ficasse aqui, mas desse continuidade a esse trabalho. Já para o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correa, a solução do problema também passa pela articulação política que representa o Estado em nível federal. Ele apresentou alguns planos de ação para essa mobilização. Tomar providência de comunicar a bancada federal e fazermos uma ação com Câmara, com o Senado Federal, com o presidente da República, para mostrar que não é possível um troço desse, né? Então, nós estamos aqui exatamente para levantarmos a questão e podermos fazer politicamente a defesa do consumidor do Mato Grosso do Sul. Eu acho que tem que haver uma consideração também pelo consumidor que paga pedágio no Mato Grosso do Sul. Realinhamento de preço, prolongamento de prazo do contrato, mais uma NTT que participe. Não é essa NTT que não serve para nada. Essa aí não presta para nada. Nós temos que arrumar essa NTT, falar isso para o presidente da República, Jair Bolsonaro, falar isso para o ministro dos Transportes, Tarcísio, para que ele possa tomar providência, principalmente na passagem das cidades, o fechamento com guarda-reio de entradas, de fluxo de veículos é muito importante. Quer dizer, tem que se haver um planejamento, por exemplo, em Dourados, que ficou dividido ao meio. É uma cidade que tem um lado e tem o outro. É para lá da BR-163, para cá da BR-163. Isso não existe. Quer dizer, existia um financiamento efetivo para que possa ter viaduto, para que possa existir ponte, para que as travessias sejam asseguradas e que possa haver mobilidade urbana. Não tem mobilidade urbana com a BR-163. Pelo contrário, está se desmobilizando todas as cidades. E está sendo feito guarda-reio para que você não possa entrar na cidade. Que é isso? Nós estamos criando o quê, então? Então, é isso que a gente está pedindo. Maior atenção com os municípios, modicidade tarifária e realinhamento de preços, porque não pode um contrato que só a concessionária fica reclamando, ninguém toma providência nenhuma de substituição, de cancelamento ou de própria continuidade com a mesma concessionária. Então, tudo isso é possível, desde que exista boa vontade. O que está faltando é gente efetivamente tomar providências. E como resultado das discussões, ao final, alguns encaminhamentos foram apresentados pela mesa de debate. São eles: acionar judicialmente a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o compartilhamento da gestão com empresários que atuam nos municípios, a regularização fundiária das faixas de domínio e a ampliação da transparência das contas pela concessionária. Neste ano, o governo do estado optou por realizar processo seletivo antes de contratar professores temporários. Na tribuna, o deputado Pedro Kemp comenta a nova forma de contratação e seus impactos no ensino das escolas indígenas. Na tribuna, o deputado Pedro Kemp, do PT, defendeu a disponibilidade de vagas para professores indígenas na próxima publicação de edital de contratação pelo governo do estado. O parlamentar defendeu que as escolas da comunidade indígena têm suas especificidades, como suas tradições e sua língua materna. Nós recebemos em nosso gabinete uma comissão de professores indígenas que representam também o Fórum da Educação Escolar Indígena do Estado, e eles fizeram essa reivindicação, porque o temor das escolas indígenas é que recebam professores não indígenas apenas, né? E aí vai ficar comprometida a política de uma educação escolar indígena específica, diferenciada para cada etnia. O parlamentar acredita que a escola indígena ideal deve ser protagonizada por indígenas, para valorizar e manter a cultura da comunidade. Nós defendemos que nas escolas indígenas haja prioridade para a lotação de professores indígenas, até porque essas escolas muitas vezes elas fazem a educação bilíngue, né, diferenciada, específica dentro daquela etnia. Então é preciso ter professores indígenas, né, habilitados, claro, mas para fazer essa política de uma educação diferenciada. Então nós estamos pedindo para a Secretaria de Educação reservar 50% das vagas nas escolas indígenas para os professores indígenas. Também afirmou que a medida faz parte da política escolar indígena no Brasil, bem como da Constituição Federal. Nós temos na Constituição Federal aqueles princípios de respeito à cultura, à língua materna das comunidades indígenas, né? E também a legislação da área da educação
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Plano Nacional de Educação, todos eles prevêem uma educação específica e diferenciada nas comunidades indígenas. Sessão solene na Assembleia homenageia os conselheiros do Tribunal de Contas. A entrega do diploma de honra ao mérito legislativo acontece em meio às festividades de 40 anos da Casa de Leis. Mais do que uma homenagem, sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa resgatou a memória da criação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o TCE. 19 conselheiros, ex-conselheiros e auditores da Corte de Contas receberam diplomas de honra ao mérito por sua contribuição no desenvolvimento da instituição. Para nós é de suma importância. Quem tem essa memória? 40 anos, quem pensou nisso? Então aqui a gente tem muito que agradecer a todos que construíram o nosso Estado. O Tribunal de Contas é um dos órgãos que construiu o nosso Estado. E eu agradeço a nossa equipe da TV Assembleia, a nossa equipe da Rádio Assembleia, que estão conseguindo fazer com que esta memória não se perca. Daqui a pouco as pessoas se esquecem completamente de quem que montou o Estado, de quem tocou essa máquina no começo e de quem fez acontecer. E acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, homenageando as pessoas que construíram em conjunto o Estado belíssimo, o Estado maravilhoso que é o Mato Grosso do Sul. A primeira sessão do Tribunal de Contas do Estado foi realizada em 30 de março de 1980, na antiga sede da Assembleia Legislativa. Fundamental para a gestão dos gastos públicos, os conselheiros hoje homenageados elaboram pareceres sobre os gastos do Poder Executivo, posteriormente julgados pelo Poder Legislativo. Eu estou no Tribunal de Contas desde o primeiro dia da sua fundação. Então, hoje eu consegui ser o decano como conselheiro. Então, tem uma memória histórica do tribunal viva. Então, para mim é muito importante e é um compromisso que nós também renovamos aqui, de continuar fazendo com que o tribunal seja um parceiro, aliado da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, para que desenvolvamos processos em conjunto que venham em benefício da sociedade. Em 2010, a ex-deputada estadual Celina Jalade foi a primeira mulher a assumir uma vaga na Corte de Contas, sendo sucedida por Marisa Serrano, que, com foco na educação, estabeleceu uma nova metodologia de trabalho para aproximar os gestores públicos das necessidades da população. Todos nós ficamos muito felizes. Falei, bom, abrimos uma porta, temos uma mulher competente, que vai dar conta do recado e vai nos representar muito bem, mas logo depois ela veio a falecer. E os conselheiros acharam que era bom a gente continuar tendo uma mulher, porque fizeram tanta expectativa em torno de ter uma mulher no tribunal e me convidaram. E foi muito bom para mim, mesmo eu tendo deixado a cadeira de Senado, mas o Tribunal de Contas me deu um outro olhar para a vida da população. Isto é, saber quanto as contas públicas são importantes para que a população possa viver melhor. Organizei com os prefeitos da minha jurisdição um olhar diferenciado para a educação, comecei por aí, mostrando como é que estava cada escola da sua prefeitura, do seu município, como é que estava a merenda, as condições da escola, a vida dos alunos, a educação que estava sendo ministrado, como estavam os professores se sentindo, para que o gestor municipal soubesse que o dinheiro público que ele estava gastando na educação tinha que ser bem gasto e que tinha que dar resultado. E vimos coisas incríveis acontecerem. De prefeito falar assim, eu nunca fui nessa escola, eu não sabia que estava nessas condições. Então, isso, o Tribunal de Contas começou a ter esse olhar, não só através do meu trabalho lá, mas de todos os conselheiros. Isso foi uma ordem geral que foi dada a todos nós, que olhássemos não só a fiscalização da conta no papel, mas que a gente fosse em loco, nas próprias prefeituras e aqui no governo do Estado, olhar como é que estava sendo gasto o dinheiro e estava sendo bem gasto. Daqui a pouco, no Jornal Parlamentar, a aprovação do Agosto Cinza e todos os detalhes da primeira corrida da Assembleia. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul,
A Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um Estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Na sessão, nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram 2 projetos de lei. Entre eles, o que institui no calendário de eventos do Estado o Agosto Cinza, mês de conscientização no combate a incêndios e queimadas. Projeto de lei que pretende instituir o Agosto Cinza, período de ações sobre conscientização de combate aos incêndios e prevenção de queimadas em Mato Grosso do Sul, foi aprovado pelos deputados durante a ordem do dia. A proposta, que agora segue para a sanção do governador, é de autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB. E o que nos inspirou foi justamente nesse ano, no mês de agosto, já que foi marcado por inúmeros incêndios de grandes proporções no Mato Grosso do Sul. Claro que as pessoas voltaram os olhos para a Amazônia, né? Que foi o que mais repercutiu, inclusive em nível mundial. Mas o que me chamou a atenção mesmo foram os fatos ocorridos no nosso estado. É um mês extremamente seco, sem chuvas, e que ocasionou tudo isso. Então nós acreditamos que a instituição deste mês, como de alerta, não é, permanente, no sentido de fazer com que as pessoas possam cuidar do meio ambiente e principalmente não causar queimadas. Isso pode ser de uma pessoa que está no carro e joga uma bituca de cigarro pela janela, que às vezes não entende que aquele ato pode fazer com que grandes proporções de terras, de plantações tomem conta e inclusive matando animais e até seres humanos correndo risco. Nós assistimos isso e nós estamos apresentando vários projetos nesse sentido. Este é um deles, mas temos um projeto também aqui nessa casa em relação a punir as pessoas, principalmente indústrias, fábricas, que causam incêndios e que acabam causando grandes prejuízos materiais e humanos. Ainda durante a votação, os deputados aprovaram um projeto de lei que proíbe a utilização de bórax, uma substância química nociva na confecção de gelecas e slimes. A proposta, que também segue para a sanção do governador, é de autoria do deputado Jamilson Nami, do PDT. Após um mês de mobilização no Legislativo, a Assembleia entrega para entidades de apoio a mulheres em tratamento contra o câncer de mama os lenços arrecadados pela casa. A terceira edição da campanha Doe Lenços, em alusão ao Outubro Rosa, foi encerrada nesta quarta-feira. No saguão da Casa de Leis, representantes das instituições beneficiadas receberam os lenços arrecadados durante a ação, que é uma realização da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE. Acho que nós fechamos com chave de ouro. Hoje a participação das entidades que foram agraciadas com esse movimento, através de um momento de muita sensibilidade, um momento que a mulher está mutilada, né, que precisa realmente de um carinho, despir de toda a vaidade, perder o cabelo, aí vem essa cobertura, o lenço, né, que é preciso, é necessário para recompor, né, esse momento que passa de sensibilidade da mulher. A UNALE então encampa esse projeto e hoje nós encerramos aqui uma campanha maravilhosa, com muita sensibilidade de todos aqueles que participaram, que doaram lenço, e parabéns à Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Neste ano, os lenços arrecadados foram entregues ao setor da Santa Casa e à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Entregar o amor em forma de um lenço para um paciente é um caminho sólido, é um caminho mais tranquilo, é um caminho que ameniza, é um caminho que traz para o paciente parte do chão que ele perdeu no ato diagnóstico. Então, ele saber que tem um exército de pessoas que pensam por ele, que agem por ele, que estão para guerrear contra o problema em conjunto, é um ato simbolizado pelo lenço
naquela cabecinha careca, às vezes, por perda dos cabelos em relação aos efeitos da quimioterapia. Diariamente nós temos passando pela rede de 30 a 40 mulheres e à vontade delas, elas têm a escolha de perucas, turbantes e lenços. Diariamente fazemos essa doação. E quem quiser também pode na rede feminina fazer essa doação, é isso? Com certeza, estamos lá o ano todo, não é só no outubro, não é só no novembro, durante todo o ano recebemos doações e acolhemos essas pacientes. O presidente do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão, Aldoir Pedro Teló, agradeceu a parceria com a Assembleia Legislativa na campanha Outubro Rosa e Novembro Azul. Agradecer aqui a Assembleia, né, por essa doação dos lenços, né, por essa campanha interessante, e lançamos então já a partir do dia 1º, né, o Novembro Azul. Nós também temos porta aberta no Novembro Azul. As pessoas que forem para lá, nós poderemos atender em torno de 100 pessoas dia, né, fazendo o PSA, que é o exame que poderá detectar se a pessoa está com algum problema, e no início isso sempre é melhor que seja descoberto no início, que aí o tratamento pode ser bem eficaz. Outra entrega feita pelos parlamentares foi a dos alimentos arrecadados durante o período de inscrições da primeira corrida da Assembleia. Responsáveis por entidades assistenciais receberam as doações na última quarta-feira. 3 instituições foram beneficiadas pela doação de mais de 2 toneladas de alimentos não perecíveis entregues pelos participantes da primeira corrida e caminhada da Assembleia Legislativa. O evento, comemorativo dos 40 anos da promulgação da primeira Constituição Estadual, reuniu 1.200 pessoas e ajudará a Associação Cotolengo, Hospital Nosso Lar e o Instituto Semear Mais com Cristo. Foi uma coisa muito interessante, a gente nunca tinha feito. É uma corrida, uma ideia que foi dada pelo deputado Herculano Borges, foi acatada pela mesa diretora, pelos 24 deputados. Foi um sucesso, arrecadamos 2 toneladas de alimentos, distribuímos em 3 entidades, entregamos hoje na sessão para essas 3 entidades. O padre Valdeci Marcolino, diretor-presidente da Associação Cotolengo, ressaltou que as doações chegam em boa hora. O Cotolengo hoje atende a 160 pessoas, né, que são com paralisia cerebral grave, e junto com essas 160 pessoas, as famílias. Então, toda essa alimentação doada e nos dada aqui, e com uma lembrança do nosso presidente Paulo Correia, a gente acaba usando para que melhore a própria qualidade de alimentação das crianças internamente e, ao mesmo tempo, também as famílias. Enier Guerreiro, diretor-geral do Hospital Nosso Lar, destacou que a entrega dos alimentos ajuda a equilibrar as contas da instituição. São sempre necessárias doações, somos uma entidade filantrópica, hoje é onde abrigamos em torno de 130 pacientes, temos também um número de quase 200 funcionários, né? E o consumo nosso com alimentação é muito grande. Então toda doação que é feita ao hospital por essas entidades, assim como a Assembleia, entre outras entidades que nós recebemos, vem em boa hora, porque nos ajuda principalmente no custeio do hospital. Para o pastor Ronaldo Domingues, presidente do Instituto Semear Mais com Cristo, o suporte dos participantes da corrida ajudará na alimentação de cerca de 700 pessoas e suas famílias, atendidas pela entidade. Um dos nossos nichos de trabalho é a prevenção às drogas, né? Ao álcool com famílias em toda a capital e também no estado do Mato Grosso do Sul. Então nós atendemos essas famílias que estão com seus entes queridos numa clínica de recuperação e nós atendemos essas famílias, damos toda assistência social e uma dessas assistências social é entregar esses alimentos, ajudar ela no que for preciso, além dos acolhimentos desses meninos que estão na dependência química. Os alimentos ficarão no Instituto e nós vamos fazendo a entrega desses alimentos conforme as demandas das famílias. A primeira corrida e caminhada da Alemes teve circuitos de 4 e 8 quilômetros. Dentre os destaques, atletas do Perna Solidária CG, que garantiram a acessibilidade ao evento a pessoas com deficiência. A próxima corrida já foi anunciada pelo presidente da Casa de Leis para outubro do próximo ano. Então a gente viu que a participação da família é de suma importância. Nós queremos repetir, já temos data outubro do ano que vem para a gente fazer novamente e vamos organizar
a nova corrida, a corrida da Assembleia Legislativa, a segunda. No último domingo, dia 27, a Casa de Leis realizou a primeira corrida e caminhada da Assembleia. Além de estimular a saúde, o evento faz parte do calendário de festividades em alusão aos 40 anos do Poder Legislativo. 1.200 foram os inscritos na primeira corrida da Assembleia Legislativa. O evento reuniu tanto atletas profissionais como quem escolheu a corrida como hobby e hábito para uma vida mais saudável. É uma data oportuna, 40 anos da nossa casa, aproximando a Assembleia Legislativa do nosso estado com a população. Aqui na capital e em várias cidades do estado, os grupos de corrida têm crescido a cada dia e essa disponibilidade da população em fazer atividade física, em caminhar, está crescendo bastante e, como eu disse, é um momento oportuno para que a Assembleia entre nessa trajetória e que se torne um evento tradicional. A Casa está inovando, fazendo um trabalho que vem ao encontro dos anseios da nossa população. É a busca pela qualidade de vida, a questão do nosso ambiente sustentável, a finalização dos plásticos na nossa casa e hoje aqui dando mais uma demonstração de que a gente tem que trabalhar na perspectiva realmente do incentivo à saúde. E quando se fala de saúde, estamos falando de caminhada, estamos falando de se preparar, de academia e a gente fica feliz de saber que a nossa casa está realmente antenada com os anseios da população. Para o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Correia, do PSDB, além de um esforço de promoção à saúde, o evento é um marco para a história da Casa de Leis. Nós estamos fazendo aqui o exercício da saúde. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa valorizando o esporte, fazendo aqui essa corrida, e essa corrida tem que virar tradicional. Então, nós estamos fazendo a primeira para ver como é que funciona, envolvendo toda a comunidade, envolvendo as pessoas que estão a fim de fazer com que a saúde seja valorizada no nosso estado. E aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é tradicional já, vários tipos de corrida acontecendo. Não podia ter a Assembleia faltando num momento tão legal para a gente comemorar a saúde do nosso estado. Fiquei muito impressionado com tudo que aconteceu durante esse período. Está sob coordenação do nosso segundo secretário, Herculano Borges. Eu e o deputado Zé Teixeira, primeiro secretário, passamos a missão para o Herculano e está muito organizado e vai ser um sucesso. Muito antes do início da corrida, os participantes já estavam chegando até a Assembleia Legislativa. Entre essas pessoas que aproveitaram o tempo que restava para aquecimento está a Elza, que escolheu a corrida como modalidade. Vale a pena acordar cedo para fazer isso, é maravilhoso. O astral daqui, né? É muito bom. Competidor pela São Silvestre há 24 anos, Adriano Françonaldo também chegou cedo para a corrida. Competindo pela categoria Pessoa com Deficiência, chegou na expectativa pelo pódio. Eu vim de Caicó, Rio Grande do Norte, vim participar da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, né? Depois fui para Ponta Porã, fui convidado aqui para Campo Grande participar dessa primeira corrida aqui da Assembleia, né? Que tá de parabéns desde já aqui, nesse grande evento. Eu nunca imaginava que vocês estão já tanto bonito assim o parque, né? E as pessoas aqui se concentrando que esporte é vida e saúde. Com todos preparados, a largada foi dada pontualmente às 7 da manhã. São duas modalidades. A primeira da caminhada são 4 km e a segunda da corrida são 8, tudo aqui no Parque dos Poderes. Nos dois trajetos há vários pontos de água distribuídos e nas duas modalidades o tempo é totalmente cronometrado. Nós temos 3 pontos de hidratação, no quilômetro 2, no 4 e no 6, e aqui na chegada também, hidratação, frutas, né? Onde o pessoal vai estar aí, mesmo com essa temperatura agradável, um horário bem interessante para uma largada de corrida, ainda temos os pontos de hidratação para eles. As duas modalidades partiram da entrada do estacionamento de visitantes e passaram pelo Parque das Nações Indígenas, trecho de retorno da caminhada. Quem se inscreveu na corrida passou ainda pelas quadras finais da Avenida Afonso Pena, Corpo de Bombeiros, Secretarias de Estado, Governadoria e Tribunais de Contas e Justiça. No ponto de chegada, os participantes foram recepcionados pelo presidente da Casa de Leis, o deputado Paulo Correia. O primeiro lugar da categoria masculino fez o percurso em 26 minutos e 32 segundos. Para quem completou o percurso, o esforço valeu a pena. Super, muito bom, vale a pena. Deu uma pegada no fim ali, mas consegui chegar aí. Uma iniciativa muito bacana, que na verdade nós temos que continuar com isso. Tem que tentar correr, tem que fazer um esforço,
sair da zona de conforto, pelo menos para participar, vale a pena. Gente, acredita em você. Você consegue. Respira fundo, coloca uma música boa e toca o gás. Quem também completou o trajeto com expectativa de pódio foi o Adriano, com quem conversamos antes da largada. Uma prova boa, difícil para quem está iniciando, mas o importante é praticar esporte. Desde não importa aí o tamanho da barriga, o tamanho do peso, o que importa é praticar esporte. Todos ganharam ao menos uma medalha de participação. Os primeiros colocados entre as várias categorias propostas pela Assembleia Legislativa receberam suas medalhas de ouro, prata ou bronze. Os pódios das categorias masculina e feminina foram os primeiros formados. O maratonista Vilmar Roberto Dias foi o primeiro entre os homens. Já venho há 10 anos participando de corrida de rua. Eu comecei em 2010, de lá para cá virou um vício, comecei a gostar, assumi a ponta do estado aí, fiquei um bom tempo aí representando o estado entre os melhores, fiquei 5 anos invicto no estado, hoje estou melhorando meu rendimento, estou com as provas foca aí, vim participar desse evento aqui que é muito importante para todos mundo que estão aqui, para a população e quem não veio também. Se puder vir na próxima, está convidado. É uma prova muito boa, incentivo, é bom para a saúde, para a autoestima. O esporte não é só vencer, você vence em vários fatores, né? Na saúde, no seu autoestima. Então é uma prova muito importante para a Assembleia, todos que estão aqui estão de parabéns pelo evento. Fabiana de Souza Dutra, que pratica corrida há 15 anos, foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada. As pessoas que estão começando a correr, é bom procurar um professor, né, profissional para estar treinando. Começar com uma caminhada, né? Começar na caminhada, devagar, de boa. Depois, mais pra frente, começar a fazer 2 km, 5 km devagarzinho. Mais pra frente, começar a avançar para melhorar nas corridas. A corrida contou com o apoio de vários parceiros que nos primeiros momentos da manhã já estavam com a estrutura pronta. Afinal, vários competidores chegaram cedo ao estacionamento da Assembleia. Teve gente chegando cedo para treinar, se aquecer, se alongar. Com os portões abertos às 6 horas da manhã, o estacionamento da Assembleia Legislativa já era um congestionamento de gente. É importante, né, a atividade física, né, para a saúde, para o bem-estar, né? A intenção não é pódio, é qualidade de vida, saúde, né? Complicando para a gurizada aí, que a minha faixa é 75 anos acima. Então aqui faz 70 anos acima, então quer dizer, a gente vai complicar para a gurizada aí, né? O ritmo estava acelerado o tempo todo, até mesmo muito antes da concentração dos atletas. Em 2 dias de inscrição, as 1.200 vagas já estavam todas preenchidas, superando as expectativas da Casa de Leis. Mobilização muito grande, não esperávamos tantas pessoas, batemos as 1.200 inscrições em 2 dias. Quer dizer, nós temos condição de fazer uma maior para o ano que vem, mas fizemos também uma inovação, começando 7 horas da manhã, até porque o sol está mais ameno. E sabe como é, grandes eventos precisam de grandes apoiadores. E eles estavam lá, presentes na organização da primeira corrida e caminhada da Assembleia Legislativa. E a organização de uma competição dessas contou com a experiência de uma empresa que cuidou de cada detalhe. E aqui você está encarregada de fazer o quê na organização? Encarregada pelos staffs, que são os nossos apoios, que ficam no percurso, na entrega de água no percurso, na montagem e desmontagem. Isso aqui foi pensado por algum especialista? Sim, pelo nutricionista. Aí por conta da banana que evita cãibra no atleta, a maçã é um alimento leve. E falando em superação, teve quem participou pela primeira vez, como a recepcionista Maria José de Paula, cadeirante e atleta da equipe Pernas Solidárias, projeto nascido em Joinville e que começa a dar frutos em Mato Grosso do Sul. Há muitos anos atrás eu joguei basquete, já fiz natação, agora eu estou estreando atletismo. E auxiliando os atletas cadeirantes estavam pessoas como Daniele Guimarães Davi, que é funcionária da Assembleia Legislativa e hoje foi às pernas desses competidores. Nós estamos num grupo de mais ou menos 15 pessoas. A gente deixa um suporte de pelo menos 3 pessoas por triciclo. Caso alguém venha ter alguma dificuldade, algum problema, já tem alguém ali para
ajudar a conduzir e terminar a prova. Um trabalho diferenciado como esse precisa também de uma preparação toda especial para o conjunto de competidor cadeirante e condutor, como explica a personal trainer Mineia de Lima. Hoje temos novos condutores, pessoas novas para conduzir os atletas. Então, assim, vai ser uma corrida nova porque vai ter a caminhada também. E fora o triciclo, a gente vai incluir os cadeirantes. Nas cadeiras de rodas, lógico. Nas cadeiras, isso nunca aconteceu no Pernas Solidárias. É a segunda corrida que eu participo com o grupo Pernas Solitárias. E que seja o início aí de muitas que virão pela frente. Sempre superando com a galera lutando aí pela gente para dar alegria para nós. Até é difícil explicar a emoção que sentimos, né, pelo todo o esforço e empenho deles para nos alegrarmos, né, para deixar nós felizes. Não eu, como todas as outras crianças, os outros meninos que participam juntamente comigo. Entre os mais de 1.000 inscritos estavam atletas profissionais e amadores, da comunidade em geral e também da Casa de Leis, como o deputado estadual Gerson Claro, do PP, que contou de sua experiência estreando nas corridas. Na próxima corrida nós temos que ampliar para 10 km. O deputado que não der conta vai ficar fora do plenário. Com o sucesso da primeira edição, a Casa de Leis já prevê uma nova competição no próximo ano. Comemorar a saúde, comemorar os 40 anos da Assembleia Legislativa com 1.200 pessoas correndo, desde o pequenininho, do menininho mais pequeno até o grandão e o mais idoso. Eu acho que é muito importante para a Assembleia Legislativa afirmar com essa corrida, uma corrida que pode acontecer todos os anos e com o apoio da comunidade de Campo Grande, que adora fazer a caminhada, que adora fazer a corrida, e nós não vamos parar. Fica por aqui esta edição do Jornal Parlamentar. Estas reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também as nossas mídias sociais.